O processo de recuperação judicial, principalmente por parte do produtor rural brasileiro, ele já deveria ser muito maior do que esses 95% do que foi registrado de aumento de 2023 para 2024. Por que eu digo isso? Porque em vários setores, dentro da cadeia produtiva, lá do setor primário, várias cadeias produtivas, possuem ainda algum aporte da própria indústria, com relação à produção da próxima safra, o financiamento. Isso acontece. E isso é um perigo também, porque juros são cobrados até de maneira abusiva, as garantias são outras, e o produtor rural vai indo cada vez mais para o fundo do poço, para problemas que ele não consegue resolver. Então essa é uma realidade que vem sendo tapada, com algumas situações para nós tentarmos de alguma forma manter esse problema controlado. Mas o processo de solicitação de recuperação judicial, seja por um produtor rural ou por uma empresa, só acontece porque vários fatores colaboram para que essa situação aconteça. No Brasil, quando a gente fala em agronegócio, é a falta de viabilidade. Não tem viabilidade. Nós produzimos na emoção, produzimos porque precisamos de volume, porque nós precisamos de representatividade econômica, nós precisamos de faturamento recorde, de safra recorde, nós precisamos criar cenários que de alguma forma abafem os problemas que nós estamos vivendo e que são cada vez maiores. Vou dar alguns exemplos deles. Nós temos problemas financeiros, e aí eu falo do acúmulo de dívidas, os desafios econômicos e de mercados, que são um problema sério, a gestão e a estratégia. O Ministério da Agricultura se torna até ridículo em algumas situações, porque não tem gestão para o agro e estratégia nenhuma. A gestão é política e a estratégia deixa acontecer o problema que depois a gente vê o que faz. As mudanças na legislação, os impactos externos, os impactos econômicos, são uma série de fatores hoje que estão sendo, como eu digo, deixados de lado para nós vivermos um sistema emocional para favorecer governos e política. Não temos viabilidade, não temos gestão. Essas situações só estão acontecendo por reflexo desse setor, com péssima assistência, que é o setor do agronegócio. Então, o agronegócio brasileiro não tem gestão, o Ministério da Agricultura não tem gestão, nem interesse em resolver os problemas do setor. E isso preocupa, cada vez mais a sustentabilidade das operações, principalmente no que diz respeito ao setor primário. Então, o produtor rural brasileiro já poderia estar pedindo recuperação judicial há muito tempo. Ela não acontece do dia para a noite, não aconteceu de 2020 para 2024. O processo de recuperação judicial, geralmente, não é um resultado de problemas financeiros que surgem de um ano para o outro. Em vez disso, é um reflexo de uma série de dificuldades e desafios financeiros que se acumulam ao longo do tempo. Então, o produtor rural ele vem, de uma certa forma, sobrevivendo, porque em algumas situações ele consegue produzir, mesmo com uma rentabilidade baixa, com uma quebra de safra, mas tem o acesso ao crédito que ele paga as contas passadas. Existem alguns fatores que vinham sustentando essa situação, só que agora chegou no limite, e o limite vai fazer com que cada vez mais o produtor rural entre nessa questão de problemas financeiros, acúmulos de dívidas, endividamento, falta de acesso a crédito, e aí essa situação vai levar naturalmente para um aumento ainda maior no processo de recuperação judicial. Culpa extrema do Ministério da Agricultura, que não tem gestão, não tem aproximação, é tudo resolvido na base da política, deixa acontecer, a gente vai correr atrás do rabo e depois a gente vê o que acontece. Por quê? Porque ainda o mundo, a sazonalidade de mercado precisa de uma situação de volume, não qualidade. Nós não temos qualidade, nós temos volume. E ainda essa situação de sazonalidade de mercado e o que vinha acontecendo com relação a linhas de crédito que vinham tapando furo, estava mantendo as aparências de um agronegócio de sucesso. Só que nós estamos chegando numa situação que está difícil, ou está cada vez mais difícil, tapar o sol com a peneira, e esses problemas financeiros vão ainda causar impactos muito maiores negativamente falando, e o nosso setor vai sofrer muito com esse produtor endividado e pedindo cada vez mais os processos de recuperação judicial.